Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where E hoje nós vamos falar da Torre de Babel. A Torre de Babel em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Vejam, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Aqui nós estamos no livro de Gênesis, né, irmãos? O Gênesis é a formação. É o livro que nos mostra a formação da humanidade. Então, nesse capítulo 11 de Gênesis, ainda está tudo muito novo na descrição histórica. Por isso, as pessoas falavam aqui a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Então, era isso que estava acontecendo. Então, as pessoas, umas entendiam as outras, porque elas falavam as mesmas línguas e usavam as mesmas palavras. E ao migrarem do leste, eles encontraram uma planície na Babilônia, lá da Babilônia, por isso ele recebe a Torre de Babel, que vem de Babilônia, né? Essa planície da Babilônia, onde eles se estabeleceram. Então, o que começa a acontecer ali, irmãos? O que começa a surgir ali, então? Então, eles começam a fazer tijolos, tiveram a ideia de fazer tijolos e endurecer esses tijolos. Para quê? Para que eles pudessem construir uma cidade com uma torre que chegasse até o céu. Assim, eles ficariam famosos e não seriam espalhados pelo mundo. Então, essa era a intenção deles, eles se agruparem, os homens se unirem para construir uma cidade, e nessa cidade construir uma torre que chegasse até o céu. Aqui está o cerne desse entendimento, tá, irmãos? O ponto-chave do entendimento se encontra aqui. É aqui que nós devemos decifrar o que significa essa passagem da Torre de Babel. A Bíblia cita de um homem chamado Nimrod, irmãos. Salvo engano, esse texto está aqui abaixo, depois eu vou ver com os irmãos. Eu peguei só a parte aqui da Torre de Babel mesmo. Esse homem, a Bíblia diz que ele começou a ser poderoso na terra. Um homem
poderoso é um homem que exerce o poder da natureza humana. Esse é o homem poderoso. E aqui nós estamos vendo as pessoas aplicarem a natureza humana, a astúcia da natureza humana, para que elas possam construir uma cidade e no centro dessa cidade, ou nesta cidade, existir uma torre que eles possam ter acesso aos céus. Esse acesso que chegue até o céu é a compreensão que eles tinham, que eles poderiam chegar a Deus pelas suas próprias obras. Eles poderiam construir alguma coisa que os levasse até Deus. E poderiam construir cidades para que eles pudessem morar tranquilos e não serem espalhados pelo mundo, para que eles tivessem suas fortalezas, para que eles tivessem o seu conforto, para que eles tivessem a sua segurança e eles mesmos terem a condição de terem acesso a Deus por intermédio daquilo que eles faziam. E isso é o entendimento de muitos até os dias de hoje. Tem muita gente que acha que acessa a Deus por aquilo que faz, e que tem condição de fazer uma torre que leva eles até o céu. Então, o contexto aqui mostra que uma nação havia sido destruída um pouco antes do capítulo 11 de Gênesis, porque os homens haviam pecado e Deus havia mandado o dilúvio. E esse povo, então, sofreu com o dilúvio, muitos morreram. Depois, ao reestabelecer de novo a humanidade, eles achavam o seguinte, eles entendiam o seguinte: se nós tivermos uma torre que nos leva ao céu, e Deus, porventura, decidir de novo mandar chuva para a terra, o que a gente faz? Subimos na torre, estaremos guardados, estaremos seguros. A torre será o nosso porto seguro, será a nossa proteção, será o meio que nos transportará até onde Deus está. E Deus vendo isso, Deus ele desce, né, aqui no versículo 5, até essa cidade, né, uma ilustração. Deus desce até a cidade e para ver a cidade e a torre, né, ele desce para ver a cidade e a torre que estavam construindo, e ele fala: vejam, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, tá? Se isso aqui é o princípio do que o homem faz, se isso aqui é a ideia deles acharem que eles podem construir uma cidade edificada e uma torre que, pelo trabalho deles, eles tenham acesso a mim, pela mão deles, pelo esforço deles, eles podem se chegar a mim, se isso é o começo do que fazem, se esse é o princípio, se isso é a formação da compreensão e do entendimento deles, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Não haverá impossibilidades para esses homens. Se eles pensarem assim, se eles acharem assim, não haverá impossibilidade para eles. Eles serão possíveis diante de qualquer coisa, tá? Qualquer situação. Aí o que Deus faz? Para que o homem não se vê pleno, para que o homem não se entenda pleno, a ponto deles se enxergarem, não haver impossível a eles, vamos agir. E qual será a nossa atitude? Qual será a nossa ação? Vamos descer e confundi-los com línguas diferentes. Porque agora eles já não se compreendiam mais. Um falava, traz o tijolo, o outro não entendia o que ele estava dizendo. O outro falava, vamos construir essa casa, eles já não entendiam mais. Já não havia mais uma compreensão.
E aqueles que se entendiam iam se agrupando de um lado, aqueles que tinham uma língua parecida se juntavam, porque um entendia o outro, e o povo então foi se espalhando. Por quê? Porque esse povo estava agindo de uma maneira que eles viveriam como se não houvesse impossíveis para eles. Eles não iam precisar mais de Deus para nada. Semelhantemente, irmãos, as mesmas atitudes daqueles que participam do bem e do mal, do certo e do errado. Eles julgam ser capazes de chegar a Deus pelas suas próprias ações, pela sua própria mão, pelo seu próprio esforço, e que para eles não existe impossível. Se eles estão precisando de qualquer coisa, basta falar com o papai, que o papai vai providenciar o que eles estão precisando. Afinal de contas, eles têm fé, eles creem e eles têm uma palavra para garantir o sucesso deles. Então, para eles, eles também vivem como se não houvesse nada impossível para eles. Tudo é possível aquele que crê, mas no sentido deles terem a favor de si o que eles estão querendo. É nesse sentido que eles têm entendido essa impossibilidade. Então, quando Deus fala, vamos confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros, Deus está dando a eles mais uma oportunidade para que eles entendam que toda a existência humana é a partir da árvore da vida, é a partir de Deus, não a partir de nós mesmos, ou a partir daquilo que é o que nós fazemos em favor de nós mesmos. Desde aquele tempo, irmãos, o homem se entende de uma forma de escravidão e Deus vem tentando trabalhar isso desde Gênesis, né? Para que os homens pudessem entender e compreender aquilo que era a vontade de Deus. Então, havia uma interpretação e uma compreensão, e isso tinha que estar bem afiado na compreensão dos homens, mas muitas vezes eles deixavam se levar pelas condições. Então, o Senhor espalhou eles pelo mundo, eles foram espalhados pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Quando eles pararam de construir a cidade, eles já não tinham mais a torre que levava eles ao céu, que pudesse levar eles ao céu, e nem mais uma cidade fortificada. Mais uma vez, eles estavam necessitados de Deus, precisando de Deus para que eles pudessem vir à compreensão. Então, ela recebeu o nome de Babel, essa torre, pois ali o Senhor confundiu. Então, Babel significa confusão. A palavra Babel aqui significa confusão. Deus confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então, esse é o sentido, tá, irmãos? Isso aqui é o entendimento que nós temos a respeito do que significa essa passagem de 9 versículos aqui da Torre de Babel. Como que eles acharam que essa torre ia proteger eles, né? Eles achavam que isso ia proteger eles. Era o que eles entendiam, irmã Cileide. Aí também é devido àquela época, né, irmã Arlinda? Ali eu estou falando que era comecinho, era rudimentos, né, Marceleiro? Eles não tinham a quantidade, assim, o tanto de vida, de experiência de vida que nós temos hoje. A humanidade teve muitos anos para aprender muitas coisas, né? Que nem agora a gente olhando com a visão de hoje, a gente julga. Nossa, que ignorância achar que uma torre ia proteger eles, mas é o que eles tinham naquela época, né? Sim. Se você for olhar bem hoje, Marceleiro, o que essa torre ainda ela está muito presente na vida de muitas pessoas, viu? E isso é muito triste. É a mesma ignorância ainda. É mesmo. Uma pessoa, quando ela pensa que ela pode chegar até Deus por aquilo que ela faz, é a mesma condição dessa torre.
Entendeu? Verdade. Uma pessoa que pensa assim, olha, agora eu estou sossegado porque eu fiz alguma coisa e Deus é obrigado a me atender, é a mesma condição da torre. São as Hum. cidades que eles estavam fazendo, entendeu? É uma falta de entendimento que as pessoas têm do propósito de Deus. É interessante isso. É interessante que tudo que a gente lê na Bíblia dá para se colocar ou comparar com as coisas que acontecem de agora, né? É aquilo que a gente fala. A Bíblia, ela fala sempre das mesmas coisas. Não importa o livro que você vai ler, não importa a época que foi escrito, ela fala sempre das mesmas coisas. O apóstolo Paulo já dizia isso. Ela fala sempre das mesmas coisas. O escritor de não é Provérbios, é Provérbios, né, que fala, né? Eu acho que foi Cantares que disse, olha, eu não vi nada novo debaixo do sol. Ele entendeu que tudo é um ciclo, é um ciclo que vai se repetindo. Vai se repetindo. E Deus tentando ensinar, Deus tentando ensinar. Então não tem nada novo. É sempre falando das mesmas coisas. Então você pega o Gênesis da criação, onde é a criação do homem, a revelação da árvore da vida e da árvore do certo e do errado, aquilo ali está na Bíblia inteira, a mesma coisa, mesmo, não muda nada. Só que está com passagens diferentes, com história diferente, mas o cerne mesmo é a mesma coisa, o ponto central é o mesmo, não muda. Mudar o tempo, lugar, alguns objetos Muda a para fala, mas o entendimento não muda. o resumo é o mesmo. Para ver, às Isso, vezes tem pessoa que não entende lendo um capítulo, mas ela entende no outro. é, Outra lê tudo e não entende nada e assim vai. exatamente. A Torre de Babel, eu nunca tinha olhado ela pelo ângulo que olhei hoje. É, mas ela é uma repetição. Aí você vai vendo as outras histórias, Deus ele começa a mostrar, olha como que é o coração de vocês. Olha como que vocês pensam Deus. Olha como que é o entendimento de vocês em relação ao Pai. Olha o que que vocês dizem em relação ao Pai. Está sempre dizendo isso. Depois ele vem e fala assim, agora, olha o que eu quero ensinar para vocês. Olha o que eu digo a meu respeito. Ele vai falar o que ele diz a respeito dele. E olha o que vocês dizem a meu respeito. Isso está na Bíblia toda, irmã. Toda a Bíblia. Só que nós pegamos pelo lado histórico. E quando nós saímos do lado histórico, nós queremos incrementar um pouco mais e nos achar mais entendidos ainda, então nós caímos no lado teológico, da ciência teológica. Porque a ciência teológica parece ser muito mais avançada do que a parte histórica da Bíblia. É assim que acontece. E aí as pessoas vão perdendo a simplicidade que a Bíblia tem, as condições simples que Deus usou para falar conosco. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.